Queridos amigos, aqui estamos mais uma vez para iniciar a nossa reflexão do dia de hoje. Hoje, 18 de abril de 2021, estamos festejando o aniversário do Livro dos Espíritos. E nós, espíritas, todos, estamos assim muito agradecidos ao seu Allan Kardec por ter feito esse trabalho para esclarecer a humanidade, esclarecer a todos nós. Então, nossa mensagem de carinho, de compreensão, de entendimento a esse espírito valoroso que veio para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos esclarecer os ensinamentos de Jesus. E Jesus já falava que ele ia mandar o Consolador, que ele ia mandar alguém para nos esclarecer. E hoje nós sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido, que veio trazer a mensagem do esclarecimento para todos nós, toda a humanidade, sobre o conhecimento, sobre a própria vida e sobre a vida como um todo. Vem nos mostrar como caminhar para encontrar realmente a salvação. Salvação, aquilo que nós vamos cada vez mais compreendendo e tomando a direção correta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos em busca da verdade, através do momento que nós nos sentimos criaturas, filhos de Deus, aqueles que estão seguindo o Evangelho de Jesus. Então, passamos a conhecer e a reconhecer em nós todas essas questões que, antes do Livro dos Espíritos, a gente ainda não tinha esse conhecimento. O Livro dos Espíritos vem trazer toda essa informação e a doutrina espírita vem nos esclarecendo sobre todos esses elementos. Então, neste dia, agradecemos ao Sr. Allan Kardec essa homenagem que nós fazemos a ele pelo lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Portanto, hoje, 18 de abril, estamos festejando este momento tão importante. E Joana de Ângeles, ela nos diz assim, ela vem falar de Jesus, ela vem nos mostrar o caminhar, o compreender, o entender. E ela nos diz no seu livro, Jesus, Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela nos diz o seguinte: Jesus, homem excelente, chegou à Terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes, na formulação de que ele se fazia portador. Então, ela vai mostrar para todos nós que antes de Jesus não tinha essa mensagem, que essa mensagem de amor, essa mensagem do bem, essa mensagem do crescimento da humanidade veio com Jesus. Esse esclarecimento, compreender para trabalhar no seu próprio progresso. E mais adiante ela vai nos falar, Jesus sabia e estimulava todos os homens a se esforçarem para conseguir o reino dos céus, dentro de nós mesmos. Ele próprio buscava a oração como recurso eficaz para estar vinculado ao Pai, mantendo o intercâmbio pela inspiração e coragem de que sempre esteve revestido durante
o ministério a que se entregou, inclusive doando a própria vida. Então Jesus veio trazer essa informação para todos nós, para que nós pudéssemos estar voltados para o nosso Pai Celestial, aquele que nos criou, que nos deu vida, que nos dá tudo o que temos. Porque a gente pensa que é porque nós sabemos, nós temos uma inteligência, então nós somos capazes de fazer tudo da nossa conta própria. E nós precisamos observar que tudo que nós temos, pertence ao Pai Celestial. É Ele que nos dá a oportunidade, porque nós estamos aqui na Terra para aprender, desenvolver as potências de nós mesmos para o nosso crescimento moral, espiritual e de evolução. Então vamos pensar em Jesus, vamos pensar naquilo que está trazendo informações concretas e corretas para o nosso crescimento, para que nós possamos caminhar adiante. Jesus nos diz, está registrado em João, no capítulo 14, versículo de 16 a 27. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E este Consolador é a doutrina espírita. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e viverei. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? E ele respondeu, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Essas palavras de Jesus traz ao nosso coração, à nossa compreensão, ao nosso entendimento, o quanto Ele está zelando por todos nós e quanto nós estamos precisando nos aproximar de Jesus, buscar Jesus para o nosso coração, buscar a força do bem para dentro de nós,
para que possamos caminhar adiante. Ele vai nos falar. Ele vai nos falar no nosso coração. Ele vai nos falar na nossa mente. Ele vai nos falar no nosso sentimento. Mas é preciso que nós, de nossa parte, nos colocamos também para receber essa mensagem do Senhor. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte: o Espiritismo, na sua missão do Consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. E acrescenta: em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Então, nós estamos observando toda essa movimentação de falar do Cristo, de dizer do Cristo, mas o falar, o dizer, não é o sentir, não é o querer, não é o se colocar. Então nós precisamos falar de Jesus, crer em Jesus, sentir Jesus e trabalhar na direção que nós temos oportunidade de caminhar com Ele pelo caminho. Então, que o Mestre Divino abençoe a todos nós que estamos aqui nesta hora, trazendo a nossa compreensão aos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa ação. Que possamos trabalhar na seara do Cristo, por amor a Ele e a nós mesmos. A palavra de Jesus, no entanto, transcende louvores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Então, para todos é a mensagem do Cristo. E é por isso que a doutrina espírita reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, mas a maneira de quem demonstrasse antigo prédio para a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Então, a doutrina espírita não é mais uma religião, não é mais um aspecto filosófico, não é mais uma ciência, não é mais alguma coisa que vai se colocar do lado. Então, ele dá o exemplo do prédio. Desmancha um prédio antigo e pega aquelas peças todas que pertencem àquele prédio e começa a colocar em posição diferente. Não é isso. A doutrina espírita, diz ele, os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretrizes do aperfeiçoamento do ser. Então é muito fácil. Nós falamos, mas temos que refletir no que estamos falando. A doutrina espírita, ela constitui um sistema renovador, renova tudo. Renova as nossas atitudes, renova as nossas ações. Porque a partir do estudo que nós todos vamos fazendo da doutrina espírita, nós vamos traçando novos roteiros para nossas vidas,
porque passamos a perceber que a informação que vem da doutrina espírita é para que todos nós possamos nos aperfeiçoar, nos melhorarmos cada vez mais. Então, o certo é que temos adiado em muita oportunidade de conhecer, meditar, sentir e vivenciar a mensagem do Cristo. E esta fala, quem nos informa, é Alcione, uma sábia personagem do livro Renúncia, um livro de Emmanuel que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Olha o que nós estamos vivendo na hora. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais, do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então, o nosso olhar tem que ser um olhar de todos, o amor a todos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, consta muitos pontos do Evangelho, da Bíblia muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que os faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Como já podemos convencer-se os que o estudaram seriamente, e como todos conhecerão melhor ainda mais tarde, a chave para analisar a mensagem do Cristo em espírito e verdade, como nos orienta Allan Kardec, é o Espiritismo. Então, nossa gratidão a Allan Kardec, que fez todo esse trabalho para que nós pudéssemos compreender, entender quem nós somos, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Disse-nos Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. Então nós ficamos refletindo. Sem Allan Kardec, não perceberíamos que o Mestre relaciona os mundos que enxameiam da imensidade cósmica a valerem por escolas de experiência no objetivo da ascensão espiritual. Disse Jesus: necessário é nascer de novo. Sem Allan Kardec, não saberíamos que o sublime instrutor não se refere à mudança íntima da criatura nos grandes momentos da curta existência física, e sim à lei da reencarnação. Disse o Cristo: se a tua mão te escandalizar, corta-a. Ser-te-á melhor entrar na vida aleijado que tendo duas mãos e ires para o inferno. Sem Allan Kardec, não concluiríamos que o excelso orientador se reporta às grandes resoluções da alma culpada, antes do renascimento no berço humano, com vista à regeneração necessária, de modo a não tombar no sofrimento maior em regiões inferiores ao planeta terrestre. Disse o Cristo: quem vier a mim e não deixar o pai e mãe, filhos e irmãos, não pode ser meu discípulo. Sem Allan Kardec, não conheceríamos que o divino benfeitor não nos solicita a deserção dos compromissos com os entes amados, e sim nos convida a renunciar ao prazer de sermos entendidos e seguidos por eles. De imediato,
sustentando ainda a obrigação de compreendê-los e servi-los por nossa vez. Disse o Cristo: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sem Allan Kardec, não aprenderíamos que o Mestre não nos inclina à falsa superioridade daquele que anela o reino do céu, tão somente para si próprios, e sim nos faz sentir que o perdão é dever puro e simples, a fim de não cairmos indefinidamente nas grilheitas do mal. Disse o Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Sem Allan Kardec, desconheceríamos de que o raciocínio não pode ser alienado em assuntos da fé e que a religião deve ser sentida e praticada, estudada e pesquisada, para que não venhamos a converter o Evangelho em museu de fanatismo e superstição. Cristo revela, Kardec descortina. E neste dia 18 de abril de 2021, agradecemos ao Sr. Allan Kardec, à Sra. Amélie, por esta obra maravilhosa que foi o nascimento para o entendimento desse novo momento da vida, com a vinda da doutrina espírita, o lançamento do Livro dos Espíritos. Nós agradecemos muito a Sr. Allan Kardec, agradecemos a Jesus, e que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos fortaleça. E para encerrar a nossa conversa, nós trouxemos um texto de Amaral Ornelas aos discípulos de Jesus. E ele diz assim: discípulo do Mestre, alço perdão da crença, traze a noite da vida a sacrossanta esmola, da paz que balsamiza, auxilia e consola, expressando no mundo a divina presença. Perdoa a incompreensão e esquece a dor da ofensa. A luta sobre a terra é a nossa grande escola. Conduze a luz do bem onde a treva se isola. Ama, trabalha e serve, alheio à recompensa. Embora sobre a cruz seja o amor teu exemplo, a força do teu culto é o grande altar do templo, em que teu coração se expanda, sirva e brade. Segue de teus pés sangrando a dolorosa via, e além da carne escrava encontrarás um dia a vitória da vida ao sol da eternidade. Então, que Jesus abençoe a todos nós que estamos nesta hora, aqui juntos, refletindo, pensando, ouvindo e vendo esta mensagem de agradecimento ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Nós pedimos a Jesus muitas bênçãos de luz para os nossos corações, muita paz nas nossas famílias, muita harmonia nos nossos lares. E nós oramos ao Pai Celestial que derrame sobre nós a luz que nós estamos precisando. E nessa homenagem ao Sr. Allan Kardec, nós agradecemos a todos que estão nos vendo nesta hora e oramos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e por todo sempre, que assim seja.
e muita paz nas nossas vidas, muita força para estudar bastante e aprender a doutrina espírita, colocar no nosso pensamento, no nosso sentimento, no nosso coração. Que Jesus nos abençoe, agora e por todos sempre. Graças a Deus. Muito obrigada.